Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal NoPointer. Bom, na última aula a gente criou um projeto, a gente instalou uma IDE e criamos um projeto, certo? Dentro do projeto a gente tinha um arquivo program.cs. Então a gente ficou de discutir e entender o que aquele arquivo significava. Então a gente vai falar sobre a anatomia do arquivo program.cs, tá? A agenda que a gente vai estar seguindo hoje vai ser: a gente vai criar um projeto dentro do Visual Studio Community. Eu vou começar usando o Visual Studio Community. Depois que a gente criar um projeto, a gente vai falar sobre todas aquelas linhas de códigos do arquivo programa. A gente vai entender o significado de namespace, class e main. A gente vai brincar com comentários no código e também a gente vai entender um pouco do gerenciador de soluções. Ao fim da aula, eu vou demonstrar tudo que a gente fez no Visual Studio Community dentro do VS Code, caso você esteja usando esse editor. Beleza? Vamos lá? Vou estar abrindo aqui o Visual Studio Community. Vou clicar em criar um projeto. Vou selecionar a opção de C#, todas as plataformas e console. Aplicativo do console .NET Framework. Vou clicar em próximo. Vou dar o nome para o meu projeto. Vou chamar de anatomia do programa. Vou escolher o local onde ele vai ser salvo. Vou salvar no desktop. E vou clicar em criar. Perfeito. A gente já conhece essa tela, foi a tela que a gente viu quando nós criamos nosso primeiro projeto na aula anterior. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, vamos falar do primeiro bloco de código que a gente tem aqui, né? Está escrito aqui, a gente tem Using System Collections, Using System Linking, etc, né? Esse primeiro grupo de informação que a gente tem aqui se refere a namespaces. É como se eles fossem bibliotecas, onde você tem vários recursos ali disponíveis para você usar no teu aplicativo. Lembra que na classe anterior, uma das classes anteriores, eu mencionei sobre o .NET Framework e que ele era uma caixinha, um kit com diversas funcionalidades ali dentro? Então, essas são uma das funcionalidades que eu me referia. Então, a gente tem aqui várias pequenas bibliotecas ou namespaces, né, como eu gostaria de estar chamando, onde cada namespace desse é um grupo, contém um grupo de classes, né, um grupo de funções que a gente vai poder estar utilizando dentro do nosso aplicativo. Então eu vou chamar isso aqui de namespace ou bibliotecas. Para ficar bem claro, namespaces serve para organizar as tuas funções, as tuas classes dentro de um arquivo que você possa futuramente utilizar nos teus aplicativos quando você o desenvolver. A gente aqui nesse programa especificamente, por padrão, ele trouxe para a gente 5 bibliotecas, tá? E o que é esse outro namespace anatomia do programa? É o nosso namespace. Quando a gente cria um projeto, ele cria um projeto dentro de um namespace com o nome do projeto que a gente criou. Então, você pode ver aqui que a gente tem essas chaves aqui, né, o curly braces, que delimitam o escopo de atuação desse namespace. E dentro desse namespace anatomia do programa, eu tenho uma classe chamada programa. Eu poderia ter outra classe aqui também, eu poderia ter uma classe fulano. Poderia ter uma classe fulano sem problema. Então, esse namespace agora, ele tem duas classes, uma classe programa e uma classe fulano. É o que está acontecendo aqui quando você olha para o Using System, System Collections, System Link. Eles são namespaces que contêm classes ou implementações que a gente pode reutilizar e utilizar no nosso programa. Tudo bem? Um outro exemplo para você ver que um namespace está sendo utilizado num aplicativo é quando você utiliza uma dessas funções que pertencem a um desses namespaces. Por exemplo, eu não sei se dá para perceber, mas o Using System, ele tá meio ali fosco ali, né? Ele não tá com uma cor bem nítida. Significa que esse namespace não está sendo utilizado. Quando a gente começa a usar alguma função desse namespace, o editor aqui, ele é muito inteligente, ele faz um highlight, né? Ele acaba dando um destaque na livraria na biblioteca que a gente está utilizando, né? Por exemplo, se eu for imprimir alguma coisa na tela, eu vou usar esse comando chamado console.writeLine. E olha só que legal, a partir do momento que eu digito console.writeLine, ele já faz um highlight aqui no meu Using System, significando que, opa, você está usando uma função dessa biblioteca aqui, desse namespace. Ele faz um highlight
para enfatizar que você está usando um recurso daquela biblioteca. Então, para isso que são os namespaces. É como se fosse uma biblioteca, uma caixinha de ferramentas com várias funcionalidades que você pode estar usando dentro do teu aplicativo. Esse namespace anatomia do programa é o teu namespace. É o namespace criado com o nome do teu projeto. É lógico que durante a tua aplicação ela vai criando, você vai poder também criar outros namespaces para dividir melhor, organizar melhor os teus arquivos, tá? Por enquanto, a gente vai ficar dentro desse contexto, porque o objetivo aqui é que você entenda o que está escrito aqui, né? O que são essas coisas, essas peças aqui. Algumas dessas peças não vão fazer muito sentido agora, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai tendo clareza no que elas se referem. Tá? Bom, dentro do namespace eu posso conter uma ou mais classes, e aqui eu tenho uma classe chamada programa. O que são classes? Classes, eles são uma estrutura de dados um pouco complexa, é uma estrutura de dados que representa um objeto do mundo real. Não vai ficar muito claro agora nessa classe porque não é o objetivo, mas entenda que classe é como se fosse uma planta de uma casa. Qualquer arquiteto consegue pegar uma planta de uma casa e desenvolver a casa baseada naquela planta. Uma classe, ela é como se fosse uma planta, é como se fosse um modelo para você criar objetos. Ao invés de criar uma casa, a classe você pode criar diversas coisas com uma classe. Tá? Então eu vou chamar aqui classe de modelo de criação de objetos. Por enquanto é muito abstrato, né? A gente vai poder entender isso mais à frente, em que uma classe impacta dentro do programa, em que ela ajuda, quais são os benefícios, etc. Dentro de uma classe, eu posso conter diversas funções. E eu tenho uma função aqui chamada main, que é a função principal, tá? Essa é uma função, eu vou escrever aqui, função principal. Eu também chamaria isso de o principal ponto de partida da aplicação. Principal ponto de partida da aplicação. O que acontece é que o teu programa ele vai ganhando proporção, vai ficando grande, mas ele sempre vai ter um ponto de partida por onde ele vai ser chamado, por onde ele vai ser executado. E esse ponto de partida é aqui, dentro da função main. Tudo de código que a gente vai escrever vai ser dentro desse escopo aqui, entre essas chaves aqui. Tudo que a gente vai escrever de código vai ser aqui dentro do ponto de partida. Perfeito? Opa! Vou aproveitar que a gente criou o nosso projeto para chamar a tua atenção em duas coisas. Primeiro, não sei se você percebeu que eu consegui escrever aqui dentro do arquivo programa, né, do program. E tudo que eu escrevi, ele está meio acinzentado, né? Isso aqui se chama comentário. Eu acabei de comentar o meu código. Então, isso aqui é o comentário único, comentário de uma linha. O que isso significa? É que todo o código que você for implementar, você pode comentar esse código para ficar legível para você, para que você lembre depois do que você escreveu. E você pode ver que o comentário ele é implementado simplesmente se você digitar //. Então o que acontece? Quando você compila um programa, o programa ele vai entender essas palavras reservadas como parte do programa, vai compilar, vai interpretar, vai compilar e vai gerar código de máquina, para que a máquina interprete isso. Tudo que está entre //, que são os teus comentários, vão ser ignorados pelo compilador. Então, esse aqui é simplesmente um comentário para você, que é desenvolvedor, para entender o que você está fazendo. Existe uma outra forma de comentar também, que é comentar várias linhas ao mesmo tempo. Você pode fazer isso através do barra, estrela ou asterisco, e toda linha que você quiser comentar, basta você apertar Enter, ele vai adicionando asteriscos para você. Então, na hora que você quiser fechar esse bloco de comentário, você aperta Backspace para voltar uma coluna e aperta barra novamente. Isso aqui é comentário múltiplo. Vou escrever aqui. Comentário múltiplo. E o comentário múltiplo é muito útil para você, de repente, descrever o nome do projeto. Projeto X. Autor.
me, e aí, etc. Né? A gente consegue fazer diversas coisas com comentário. E o mais importante é que você observe que isso aqui vai ser ignorado pelo compilador. E você pode comentar qualquer trecho do teu código, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que você observe é que quando você edita o teu código, aparece um asterisco aqui na barra program, né? Que é o arquivo que você está editando. Significa dizer que ele tem arquivo que você editou, mas não está salvo. Para salvar o arquivo, você tem diversas formas de fazer isso. Você pode apertar Ctrl S para salvar, que é uma tecla de atalho. Você pode apertar aqui nesse salvar tudo, nesse botão azul aqui em cima. Ou você pode ir lá em arquivo e clicar em salvar tudo também por essa opção. Você também tem uma opção, né, no teu Visual Studio, eu não sei se está do lado esquerdo ou do lado direito, depende muito da configuração do teu Visual Studio, que essa opção se chama gerenciador de soluções. Esse gerenciador de soluções, ele demonstra todos os arquivos que você tem no teu projeto. Como você pode ver, eu tenho uma solução, que foi a solução que a gente criou, chamada Anatomia do Programa, e essa solução pode conter um ou mais projetos. E a gente tem um projeto aqui, que por acaso, que no nosso caso aqui tem o mesmo nome da solução, tá? Mas poderia, sem dúvida, ter outro nome. E dentro desse projeto, a gente tem um arquivo, programa, que é o arquivo que a gente está editando aqui. Beleza? Uma outra coisa legal é que se você estiver se perguntando, puxa, onde é que está o meu projeto? Você pode acessar o teu projeto diretamente do gerenciador de soluções. Aqui, o gerenciador de soluções está no meu lado esquerdo, como eu mencionei. Se você clicar com o botão direito em cima do teu projeto, tem diversas opções. Uma delas é abrir pasta no gerenciador de arquivos. Se você clicar, ele vai abrir a pasta onde contém todos os arquivos referentes a esse projeto. E olha só que legal. Se eu voltar um nível na pasta, que é a pasta da solução, eu tenho a pasta do projeto chamada Anatomia do Programa. E é exatamente o mesmo nome do namespace. Tá bom? Bom, se você não estiver usando o Visual Studio Community, deixa eu te mostrar como você faria isso com o VS Code, só para refrescar a tua memória. Bom, eu vou abrir o meu VS Code, que é a versão mais light, né? Que a gente explicou na aula anterior. VS Code está aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta. Vou criar uma pasta na minha área de trabalho. Vou criar uma nova pasta aqui. E vou chamar essa pasta de Anatomia do Projeto 2. Tá bom? Criei essa pasta. Aqui dentro do meu VS Code, eu vou clicar em File, ou Arquivo, e Abrir Folder. Eu vou selecionar aquela anatomia do projeto 2. Selecionar a pasta. Pronto, eu tenho uma pasta onde eu posso criar projeto. Tudo bem? Lembra que quando a gente cria uma pasta, a gente precisa acessar o terminal para digitar um determinado comando para criar um projeto? A gente vem aqui em Terminal, Novo Terminal, e essa opção e o terminal vai abrir dentro do nosso projeto, como você pode ver, Anatomia do Projeto 2. O que eu preciso fazer agora é simplesmente digitar esse comando, .NET, New, console, --language, C#. Ou seja, eu estou criando um novo projeto do tipo console na linguagem C#. Quando você faz isso, você aperta Enter, ele vai criar o projeto para você, com o mesmo arquivo que a gente viu no Visual Studio Community, Program. Basta você clicar nesse Program. E olha só, tem a mesma estrutura. Só que você pode ver que ele é bem mais enxuto, ele tem menos bibliotecas. Não que você não possa utilizar aquelas bibliotecas. Você pode, simplesmente, ele não criou o arquivo com aquelas bibliotecas, mas você pode adicionar aquelas bibliotecas manualmente sem problema nenhum, tá? Lembre-se que quando você cria um projeto no Visual Studio Code, ele sempre vai te pedir para criar uns arquivos que são necessários para você debugar e executar o projeto. Você clica em Sim. Ele vai criar essa pasta VS Code. E aqui a gente tem a mesma estrutura que a gente viu no Visual Studio Community. A gente tem aqui os namespaces, né? Ou bibliotecas. Eu vou comentar, olha só que legal. Namespaces. Bibliotecas. Aqui é o nosso namespace, criado para o projeto. Aqui a gente tem a classe programa, que é o nosso modelo para criação de objetos. E a gente tem a função principal, // função principal.
que é o ponto de partida do nosso projeto. E ele, olha que legal, ele já escreve pra gente o console write line. Ele já dá uma linha inicial de código aqui pra gente. Beleza? Então você tem, tanto no Visual Studio Community como no Visual Studio Code, as mesmas estruturas e anatomia. Perfeito? Bom, o que a gente fez hoje? A gente abriu o Visual Studio Community, foi a ideia que eu decidi começar utilizando. A gente criou um projeto, a gente entendeu o que tinha dentro daquele arquivo program.cs, a gente dissecou ele, né? A gente falou sobre namespaces, classes e main. Eu até entendo que alguns conceitos ainda são abstratos, mas você vai entendendo e vai ficando mais claro à medida que a gente vai avançando no conteúdo, tá? A gente explorou, a gente comentou o código, a gente comentou de forma simples, depois a gente colocou multiple comment, né? Comentário múltiplo, e a gente também mexeu um pouco no gerenciador de soluções, que é basicamente como a gente vê o arquivo organizado dentro das nossas pastas, né? Do nosso projeto. A gente também refez tudo que nós tínhamos feito no Visual Studio Community dentro do VS Code, para que caso você esteja utilizando essa ideia, você também consiga acompanhar, tá bom? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Se você está curtindo o conteúdo, clica aqui em cima, tá bom? Te espero para a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre criando e entendendo variáveis. Até lá!